Minha cara, minha nobre, politizada família conquistense, você acompanhou pelo blog do Paulo Nunes todo o desenrolar do processo eleitoral na UESB. A nossa posição foi a de noticiar todas as partes. Chapa 1, Chapa 2, Chapa 3. Apenas o jornalista Paulo Nunes resolveu dar uma opinião em relação ao voto paritário e ao voto universal e aproveitou para explicar para a população de Vitória da Conquista de que a UESB é um patrimônio da Bahia, um patrimônio do Brasil e não pode ser um gueto exclusivo de Vitória da Conquista. Precisava que alguém tivesse a coragem necessária para dizer que se fosse nomeada pelo governador a senhora Ana Angélica, lá da cidade de Jequié, a UESB nada sofreria. Da mesma maneira que se fosse nomeado o professor Itamar Aguiar, a UESB nada sofreria, como nada vai sofrer com a nomeação que foi feita com o professor Paulo Roberto. Esta foi a posição que nós colocamos e explicamos que a UESB é sustentada com o dinheiro de todos os baianos. Ela não é exclusivamente de Vitória da Conquista. Também não entendi o bairrismo bobo de dizer que se o reitor fosse de Jequié, a UESB seria transferida para Jequié. É uma coisa absurda e que não cabe na cabeça de ninguém. E como nós sempre defendemos a nossa Vitória da Conquista como uma cidade cosmopolita, onde abraçamos as pessoas de todos os lugares do mundo, até porque quando Deus criou o mundo, Ele não estabeleceu que a terra era de ninguém. Muito pelo contrário, Ele nos doou a terra e nós, aproveitando dessa posição, resolvemos limitá-la a determinados segmentos sociais. E os senhores imaginem, e sempre imaginaram, e vão imaginar que esses conflitos sobre a terra vão acontecer pelo resto das nossas vidas, até porque o homem gosta de patrimônio. Então, é necessário dar essa explicação, porque algumas pessoas interpretaram de maneira errônea, achando que nós tínhamos tomado posição em relação à professora Ana Angélica, que eu nem sequer conheço. Agora, eu quero fazer mais uma questão de frisar nesse comentário que faço. Eu não tenho nenhum débito particular com o professor Abel Rebouças, com o professor Paulo Roberto, com a professora Ana Angélica ou com o professor Itamar. Então a isenção desse jornalista é importante por isso. Claro que nem caberia para mim escolher um lado para torcer. Para mim, como volto a dizer, tanto faz estar Paulo Roberto como reitor da UESB, Ana Angélica como reitor da UESB ou Itamar como reitor da UESB. Até porque reconheço nos três capacidade, empenho e dedicação à universidade. O que nós não podemos aceitar é que interesses outros, que não sejam os interesses coletivos, venham sobrepor a ideia de que alguém está falando porque tem um interesse diferente. Eu não sei se me fiz entender, mas na verdade eu quero dizer que não tenho interesse nenhum nessa questão da UESB. Interesse que eu digo assim, pessoal. O que eu entendo é que a UESB, por ser uma escola onde o conhecimento é a coisa mais importante que tem que ser preservada, e como é uma escola pertencente a Itapetinga, Conquista e Jequié, pode sim, evidentemente, ser dirigida por alguém de Itapetinga, como alguém de Jequié e como alguém de Conquista. É bom frisar também um ponto que eu acho extremamente interessante, que a choradeira feita pela chapa que ficou em segundo lugar é tão natural como a choradeira feita pela chapa que ficou em segundo lugar no ano de 98. Todas as pessoas que acompanharam a eleição de 98 na UESB, nós que estávamos na época com o jornal Hoje, até a quantidade de letras nós respeitamos entre o professor Brandão e o professor Valdenor. Saiu vencedor o professor Valdenor, mas todo o grupo ligado ao professor Brandão, de saudosa memória, foram até Jequié pedir ao governador César Borges que nomeasse o segundo colocado. Da mesma maneira que aconteceria em Vitória da Conquista, se o professor Paulo Roberto ficasse em segundo lugar. Todas as pessoas ligadas ao professor Paulo Roberto estariam também pleiteando junto ao governador para que ele fosse nomeado. Porque o jogo democrático
diz o seguinte, e aceito pelos 3 candidatos e por toda a comunidade universitária, que o governador tem o privilégio de escolher entre as 3 chapas a que ele entender melhor. É isso que aconteceu. Então, não há vencidos e vencedores nessa eleição. Uma vez que os 3 primeiros colocados, se a gente colocar assim, fica a coisa mais organizada. O governador Jacques Wagner resolveu nomear o primeiro colocado no voto paritário, que era o que estava valendo e que todos devem aceitar. Mas se tivesse feito a opção pelo segundo ou pelo terceiro, era a mesma coisa. O que não cabia dizer é que estudante ia fechar a porta de UESB, ia fechar Rio Bahia, porque aliás virou uma brincadeira aqui em Vitória da Conquista. Todo mundo que tem um problema para resolver com o governo estadual, com o governo federal, com o governo municipal, acha que deve atrapalhar a vida dos caminhoneiros e das pessoas que trafegam pelas ruas de Vitória da Conquista. É uma ideia errada e eu sempre digo o seguinte, não há nenhuma desordem na cidade, no estado, que a Polícia Militar não possa resolver com a força que tem para voltar à normalidade.